Toda animação tem aquele personagem que parece estar ali só pra fazer graça, né? Atrapalhar o protagonista de verdade e servir de alívio cômico quando a história precisar dar uma respirada. Mas alguns desses personagens chegam num momento específico do filme e simplesmente travam. Param de ser a piada e viram a resposta. E quando isso acontece, a coisa fica boa de verdade. No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente desses momentos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Pô, é aquele panda que a gente vê chegando na tela e já pensa, meu Deus, esse cara não tem chance nenhuma. Ele trabalha na barraca de macarrão do pai, é fã obcecado de Kung Fu, e a primeira coisa que tenta fazer, e falha miseravelmente, é subir uma escadaria que, aparentemente, todo o resto do vilarejo consegue subir de boa. Mas ele não, fica completamente sem fôlego e tem que criar gambiarras para conseguir chegar até o final. Os 5 furiosos mal disfarçam o desdém. Shifu olha com aquele rosto que diz tudo sem falar nada, e até para nós que estamos assistindo, ele parece um completo inútil. É quase impossível assistir aquela cena de chegada sem pensar que o Oogway cometeu um erro grave nomeando ele Dragão Guerreiro. Mas Kung Fu Panda vai construindo de forma bem silenciosa que o problema de Po não é falta de talento, é que ele passa o tempo todo tentando ser algo que ele não é. Shifu insiste em técnicas tradicionais, os 5 treinam com precisão milimétrica, e Po continua desajeitado, entusiasmado demais, com aquela energia que beira o caos total. Tem um momento em que Shifu para, observa de verdade e percebe que Po aprende de um jeito completamente diferente, que precisa de uma motivação específica, comida. É uma virada pequena dentro do filme, mas que muda tudo o que vem depois. O Skadush é um dos momentos mais satisfatórios do filme, e ele só foi possível porque Po não tentou imitar nenhum outro personagem. Na batalha contra Tai Lung, Po usa a própria barriga como trampolim, desvia de golpes de um jeito tecnicamente ridículo, mas que funciona exatamente porque ninguém esperava aquilo. Tai Lung, que tinha derrubado mestres durante toda a vida, se viu completamente perdido diante de uma luta sem padrão óbvio. Po não ganhou porque ficou bom em Kung Fu clássico. Ele ganhou porque parou de lutar contra quem ele era. Nos filmes seguintes, Po só vai ficando mais absurdo no bom sentido. Em Kung Fu Panda 2, ele alcança a paz interior num nível que permite repelir balas de canhão com as próprias mãos. Em Kung Fu Panda 3, domina o Chi e manda Kai embora de um jeito que nenhum mestre convencional tinha conseguido. O panda que mal subia uma escada no começo virou literalmente o cara mais poderoso do mundo naquele universo. Matt é o tipo de personagem que funciona perfeitamente como coadjuvante em Carros 1. Ele é o melhor amigo de McQueen, cheio de energia, completamente sem noção das próprias limitações, e a galera ama ele exatamente por isso. Mas em Carros 2, eles decidiram colocar Matt no centro de uma trama de espionagem internacional, e a reação da galera não foi muito positiva. Eu mesmo acho esse filme muito chato. O fato é que é difícil olhar para aquele guincho e imaginar ele resolvendo uma conspiração global. A Pixar coloca Matt numa situação onde ele está rodeado de espiões treinados, tecnologia de ponta e vilões sofisticados, e Matt navega por tudo isso do jeito mais caótico possível. Ele é confundido com agente secreto, vai para encontros de gala em Tóquio e resolve situações que ninguém pediu a opinião dele. Finn McMissile e Holly Caixa de Brita passam boa parte do filme tentando trabalhar com ele apesar dele, não por causa dele, e o espectador entende completamente. Matt parece sempre na iminência de estragar tudo, só que o roteiro vai guardando uma carta na manga, de um jeito que só funciona, porque a audiência já desistiu de levá-lo a sério. No clímax, quando todos os espiões profissionais estão emperrados, é Matt quem resolve. Ele identifica uma peça de motor específica, o tipo de detalhe técnico que só alguém criado num ferro velho de cidade do interior reconheceria de bate-pronto. O conhecimento que passou o filme todo parecendo uma piada é exatamente o que desmascara o vilão principal e salva McQueen de uma bomba. Matt não precisou de acessórios caros, nem de treinamento de espionagem, nem de nada que ele não tivesse desde o começo. Ele usou o que sempre soube, no momento certo. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like. Não custa nada e ajuda bastante o algoritmo a mostrar o vídeo para mais pessoas. Então dá essa moral aí. Pumba é o lado cômico da dupla mais carismática do Disney dos anos 90. Timon fala, planeja, gesticula e vende a ideia. Pumba concorda, tropeça e basicamente existe como suporte cômico. É o javali que ninguém leva a sério, inclusive dentro da própria história, onde até Simba criança parece tratá-lo mais como mascote do que como aliado de verdade. A filosofia do Hakuna Matata é o conceito que Pumba encarna ela de um jeito quase passivo demais, como se
sem preocupações, também significasse sem peso real na narrativa. Ele é o personagem bobão que a gente ri, curte a presença dele, mas ninguém esperaria muito mais do que isso. Mas aí a história avança, Simba cresce e a hora de voltar para casa chega. E é aqui que o Rei Leão faz algo muito silencioso, que passa batido na maioria das vezes. Timon e Pumba decidem voltar junto com Simba para a Pedra do Reino, não porque foram convocados, não porque tinham uma obrigação. Eles escolhem ir de livre e espontânea vontade. Pumba, o cara do Hakuna Matata, o que foge das preocupações, decide enfrentar um exército de hienas. Essa é uma virada de personagem que acontece sem a gente esperar. Na batalha, Pumba aparece como um tanque vivo e passa por cima das hienas como se fosse um carro de demolição com patas. E no momento em que uma hiena comete o erro histórico de chamá-lo de porco, ele explode numa fúria que a galera não esperava de jeito nenhum. A cena é cômica, mas tem um peso real por baixo. É o momento em que o personagem que fingia não se importar com nada mostra que tem limites, tem orgulho e que quando a hora chama, ele aparece inteiro. Pumba não precisa de um arco elaborado para provar que vale. Ele usa exatamente quem é, no momento certo, da forma mais direta possível. Dory é apresentada como a pior companheira de viagem que existe. Ela esquece tudo em segundos, fala com baleias como se fosse completamente normal e parece existir só para atrapalhar Marlin em cada passo da jornada. Marlin, o peixe ansioso que planeja tudo, que tem medo de tudo, que faria um checklist antes de respirar se pudesse, tenta escapar dela várias vezes e o espectador entende completamente. Dory é um caos e o filme deixa isso muito claro desde o início, como se quisesse garantir que todo mundo subestime ela, antes do que vem a seguir. Mas é Dory quem memoriza o endereço completo. É Dory quem fala baleiês no momento exato necessário. É Dory quem convence Marlin a continuar quando ele quer jogar tudo pro alto. O que parecia ser limitação, a memória curta, a distração constante, a leveza com que ela lida com tudo, vai se revelando aos poucos como uma forma diferente de funcionar no mundo. Dory não se paralisa pelo medo, porque ela literalmente não carrega o peso do passado do mesmo jeito. E Marlin, com todo o controle e toda a ansiedade, nunca conseguiria imitar isso. O momento mais simbólico do filme acontece dentro de uma baleia. Marlin está em pânico, tentando controlar uma situação que não tem como controlar, e Dory simplesmente diz: às vezes você só precisa soltar, e pula, sem garantia nenhuma, sem saber o que vem depois. Ela não tem memória de longo prazo, mas tem uma coragem que Marlin nunca teve. Essa cena inverte tudo de uma vez. O herói competente está paralisado, e quem todos acreditavam ser o problema dá o salto que muda a situação. Burro é o mais irritante, o mais barulhento, o mais improvável da missão. Shrek o trata como um estorvo durante o filme todo, e a audiência entende o Shrek, porque Burro enche o saco na maioria das situações. Ele fala sem parar, faz perguntas o tempo todo, tem energia configurada no máximo o tempo todo, e parece não ter nenhum pouco de noção. É o tipo de personagem que seria completamente razoável achar irritante, se ele não fosse tão impossível de ignorar. Mas é Burro quem convence Shrek a ir atrás de Fiona no castelo de Lord Farquaad. É ele quem enfrenta a dragona sozinho, sem arma, sem treinamento, sem plano, e conquista ela no papo, literalmente. E no final, quando Shrek acha que Fiona o rejeitou e tenta se fechar de volta no pântano, Burro não vai embora. Ele fica ali, sendo inconveniente do jeito mais necessário possível, se recusando a aceitar e ir embora. Às vezes, a coisa mais importante que alguém pode fazer por outra pessoa é simplesmente não ir embora, quando seria muito mais fácil ir. Burro é o único que acredita em Shrek, quando Shrek não acredita em si mesmo. Ele é aquele amigo que aparece sem avisar, fala demais, não tem o menor senso de timing, mas quando a situação fica feia de verdade, ele é o único que continua do lado. Burro é o coração emocional do Shrek. No fundo, todos esses personagens têm uma coisa em comum. Ninguém apostava neles, e em algum momento eles foram exatamente o que a história precisava. O bobão que decide levar a sério não vira herói, apesar de quem é. Ele vira herói porque finalmente abraça quem é. Então é isso, galera. 5 personagens que passaram o filme inteiro sendo subestimados antes de virar o ponto central de tudo. Se você chegou até aqui, já deixa o like para ajudar o canal a crescer, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque a gente está quase chegando aos 15 mil inscritos e cada apoio faz diferença de verdade. E manda nos comentários a palavra Skadush, se você assistiu até o final. Até o próximo vídeo!